Vamos dar início a nossas atividades do quarto caderno, começando aqui com língua portuguesa. Na atividade 1, você deve ler o texto 1 e responder as questões. Então, o texto 1, ele se chama desperdício. Vamos ler? Alô, alô, garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Mas antes vou falar um pouco da nossa situação. Cerca de 13 milhões de pessoas que vivem em nossa nação passam fome e muita sede e sofrem desnutrição. Que curioso, vejam vocês, que 30% da produção agrícola do nosso país cultivada é toda desperdiçada. E lhes digo com tristeza e muito sofrimento que esse fato deixa o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimento. Por isso, comece em casa e aprenda uma lição. Aproveite por completo a comida que no prato colocar, o suco que for beber e a água que for tomar. E a comida que sobrou de ontem para a panela deve voltar. Fala para a mamãe e o papai, tudo reaproveitar. Agindo corretamente, com consciência e dedicação, vamos ajudar a diminuir a fome da nossa nação. Por Rosiane Fernandes da Silva, que é autora deste poema ou desta poesia. Responda. Número 1. Qual é o gênero textual acima? Então, quantas estrofes há no texto? Quantos versos? Tem rimas no texto? Transcreva 2 pares de rimas. E qual é o assunto do texto? Vamos à explicação aqui de estrofes. Então, cada pedacinho desse aqui, é uma estrofe. Uma estrofe, outra estrofe. Cada linha é o verso. Então, uma estrofe, no caso, a primeira estrofe aqui, ela tem 4 versos. A segunda estrofe tem 3 versos e assim por diante. Agora ficou fácil para responder as perguntas 2 e 3. Rimas são palavras que têm a terminação igual. Por exemplo, aqui, nação termina igual desnutrição. Agora vamos para a atividade 6. Procure no dicionário o significado da palavra desperdício. Então, conforme o dicionário, aí você vai escrever aqui o significado. De acordo com o texto, 13 milhões de brasileiros passam fome, sede e sofrem de desnutrição. Responda como o problema da fome pode ser resolvido em nosso país. Então, essa é uma resposta pessoal, tá? O que você acha disso? De acordo com o texto, qual a colocação do nosso país no ranking dos países que desperdiçam alimentos, tá? Então, esta é a atividade 1 do nosso quarto caderno de língua portuguesa, tá? Agora vamos para as atividades de matemática. Em matemática, na atividade 1, nós vamos fazer mais atividades sobre frações. Letra A. Observe a figura e responda as questões. Então, aqui eu tenho uma figura dividida em 5 partes e pintadas 2. Então, aqui eu tenho 2 quintos. Por quê? Porque foi dividido em 5 e pintada 2. Então, aqui você vai responder em quantas partes iguais a figura foi dividida, quantas partes foram pintadas, que fração representa a parte pintada da figura. Então, quando fala fração, aí é um número que tem o numerador e o denominador. Então, no caso aqui, a parte pintada são 2 quintos. Como se lê essa fração? Então, 2 quintos. Então, que fração representa a parte não pintada da figura? Então, a parte não pintada são 3. Então, são 3 o quê? 3 quintos. Então, como se lê essa fração? E aí escreve como que se lê. B. Represente em forma de fração a parte colorida de cada figura. Então, eu tenho uma figura dividida em 2 partes, que vai embaixo, o número de baixo, o denominador sempre, é em quantas partes foi dividida.
E a parte pintada é o numerador, que é o número de cima. Então, foi dividida em 2 e pintada 1. Letra B. A letra B, esta figura foi dividida em 8 partes, né? E quantas foram pintadas? Então, isso quer dizer que o 8 vai embaixo e o número que foi de partes pintadas vai em cima. Essa aqui foi dividida em 3 partes. Em quantas partes foram pintadas? Então, tá? Agora, vamos para a letra... Aí, eu vou deixar a letra D, a E e a F. Agora, vamos para a letra C. Represente em forma de fração. 10 milésimos, 3 sextos, 3 meios, 5 centésimos, 9 centésimos, 3 dozeavos. Ok. D. A figura abaixo representa uma placa de azulejo. Então, tá aqui a placa de azulejo. Que fração representa a parte colorida do azulejo? Então, esta figura foi dividida em quantas partes? É o número de baixo, que é o numerador. E as partes pintadas é o número de cima. Aí, como se lê essa fração? Indique o numerador e indique o denominador desta fração. Agora, vamos para a atividade 2. Complete a tabela. Então, aqui eu tenho uma figura que ela foi dividida em 4 e foi pintada 1. Então, aqui é 1 quarto. Então, a gente vai completar de acordo com essa tabela, se referindo à parte pintada. Então, 1 quarto. A segunda figura foi dividida em quantas partes? Em 5, né? E foi pintada 3. Então, lemos 3 quintos, tá? E assim por diante, tá? Então, essas foram as atividades para hoje, tá? Se não tiver entendido qualquer coisa, estou à disposição para responder, ok? Até amanhã, se Deus quiser.